Graça e paz, queridos, graça e paz, queridas. Olha nós aqui de novo, tá? Nesse dia que se chama hoje, eu venho aqui trazer uma meditação para mim e para você dentro da palavra, onde nós iremos aprender um pouquinho dentro da palavra. Mas antes de eu começar a ministrar, eu quero primeiramente pedir a você encarecidamente que você se inscreva neste canal, que você ative o sininho, que você possa compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que vocês conhecem. Bem, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre tempestade, tá? Tempestade significa, na tipologia bíblica, tempestade representa luta, representa adversidade, representa tribulação. E o que aconteceu quando Jesus, aqui em Mateus 14, versículo 22 ao 33, Jesus, depois de ter alimentado uma grande multidão, ele pede aos seus discípulos para que eles atravessem o mar de uma ponta a outra. E nós sabemos que o mar da Galileia ele tem aproximadamente 21 quilômetros. E automaticamente que eles entram num barco e atravessam e começam a atravessar esse mar, Jesus ele se retira para poder orar. E a oração é algo muito poderoso na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas. A oração ela pode mover montanha. A oração ela pode desatar nós, ela pode nos fazer transpor, né, as tempestades. A oração ela pode nos fazer superar todas as tempestades que vêm na nossa vida. E dentro desta passagem, nós temos alguns pontos que nós podemos aprender, né? O primeiro ponto, que está no versículo 22 e 23, a Bíblia vai falar que e logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto eles despediam a multidão. E despedindo a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. Então, o primeiro ponto aí é que eu e você, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Continuamente nós precisamos confiar em Deus. Em meio à luta, em meio à dificuldade, nós temos que confiar em Deus. Você, eu, nós precisamos confiar em Deus. Os discípulos estavam atravessando o mar em obediência a Jesus. Foi Jesus que mandou os discípulos atravessar o mar. Será que Jesus não sabia ou não conhecia que naquele dia que eles estavam atravessando aquele mar, iria acontecer uma tempestade? Claro que Jesus sabia. Mas muitas das vezes Jesus ele nos deixa passar por algumas tempestades para ver aonde está colocada a nossa fé. Porque Jesus ele sabe de todas as coisas. Jesus ele sabe de tudo que vai acontecer. Então nós precisamos confiar em Deus. Temos que confiar em Deus. E o segundo ponto que nós podemos aprender é que não podemos nos desesperar em meio à situação. Na maioria das vezes, quando a situação vem, a primeira coisa que nós fazemos é nos desesperar, né? Ficamos desesperados. E Jesus ele não trabalha em um coração que está agoniado, um coração desesperado. Mas Jesus ele trabalha em um coração calmo, um coração tranquilo, um coração paciente. Porque Jesus é aquele que trabalha na calma, na calmaria. Entendeu? E eu sei que existem algumas situações que parece que vai tirar o nosso fôlego, mas Jesus é aquele que pode fazer todas as coisas. E foi assim que ele fez com Pedro e os seus discípulos quando viram ele ali naquele mar. Acharam que era um fantasma por causa do medo. Mas uma coisa eu preciso entender, outra coisa você precisa entender. Jesus sempre vai estar no meu barco, Jesus sempre vai estar no seu barco. Não se desespere. E o terceiro ponto é, entregue o controle da situação ao Senhor Jesus. Entregue o controle da sua situação ao Senhor Jesus. E não olhe as circunstâncias, mas olhe para o alvo que é Jesus. Pedro, quando ele pede a Jesus para que ele pudesse caminhar sobre as águas, e Jesus disse, olha Pedro, desce e vem. Pedro automaticamente ele desce e começa a olhar para Jesus. E quando ele começa a olhar para Jesus, ele começa a caminhar sobre as águas. Mas quando ele tira o foco de Jesus, quando ele tira a visão de Jesus, automaticamente ele começa a afundar.
E quando ele começa a afundar, ele começa a se desesperar. E ele chega para Jesus: mestre, me ajude, porque eu estou afundando. E na maioria das vezes, nós nos afundamos nas nossas lutas e dificuldades porque tiramos os olhos da pessoa mais certa, que é Jesus. Tiramos os olhos do foco. Então, todas as vezes que você estiver em luta ou em dificuldade, entregue o controle da sua vida a Jesus. Olhe para Jesus, porque você olhando para Jesus, nada vai te paralisar. Nunca olhe nem para a esquerda nem para a direita. Piorou para o vento. E não tenha medo, porque Pedro ele teve medo e ele começou a afundar. Não tenha medo. Olhe simplesmente para Jesus. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ele possa fazer prosperar, né? Tudo de bom na vida de cada um de vocês. Um abraço, beijo no coração, graça e paz.